Agora, Pedro, antes de entrar aqui nas perguntas, eu queria, não sei se você ficou sabendo, eu queria falar para você que no último círculo mental somático aqui na Cognópolis, acho que muitos de vocês estavam presentes, você ficou sabendo que o tema foi justamente essa questão da politicologia e a questão mais precisa, né, do conscienciólogo político, da gente ter ou não um conscienciólogo representado aí na política, através da política de fato, né? Então, foi bem interessante o debate sobre esse tema. Nós discutimos aqui no sábado, né? Como vocês devem saber, aí os teletertulianos também. Todo sábado aqui tem o Círculo Mental Somático, que ocorre de 9 às 10h40, e é sob a coordenação da professora Mabel Teles, e o professor Valdo participa geralmente, né? Ultimamente não, em função dos procedimentos médicos que ele passou. Mas, enfim, foi muito interessante. Nós discutimos e houve alguns consensos, sabe, da importância da representatividade nossa enquanto conscienciólogos, principalmente aqui na Cognópolis, em Foz do Iguaçu, sendo uma cidade menor, e a proporção de conscienciólogos, né, e população é bem grande, né? Então, tendo ou não esse representante oficial, a conscienciologia tem uma representatividade aqui considerável, né? Então, converge bastante com o tema do seu verbete. Sem dúvida. Boa tarde a todos, né, inicialmente, mas eu vejo assim, a ideia desse tema veio em convergência com dois fatores pessoais meus. Eu não sabia desse debate, mas eu vejo que é algo muito importante mesmo, até o momento político do país atual, né? Essa condição da cosmoética que a gente tanto fala aqui dentro da Conscienciologia, que pode ajudar bastante as pessoas a compreenderem um pouco mais os efeitos das próprias ações. Então, no meu caso, um pouco que chamou a atenção foi essa condição política, e outra é a minha atuação profissional hoje, que eu atuo como representante de vendas. Então, eu fiz a analogia entre a condição das vendas, em que você, no caso, o representante de vendas, ele tem no caso, uma indústria que ele representa para o comércio. Então, é oferecido os produtos, né, para o comércio em geral. Então, eu pensei essa condição análoga, né, no caso da pessoa que ela está ali fazendo atalhos, que ela está buscando esclarecer através dos exemplos dela, através das vivências, das reciclagens dela, mas que, além disso, ela vem permeada por um apoio institucional, que é no caso dentro do próprio voluntariado, claro, ou em outras condições que ela tem a oportunidade de exercer essa representação, né, que a Conscienciologia tem multidimensionalmente. Claro, sem dúvida. Só fazendo um breve levantamento aqui do seu currículo, né? Seu colega de Curitiba lá, então eu posso puxar um pouco essa história. Você, primeira formação sua na área da música, então, de certa forma, você já buscava uma harmonia, né? Agora você está cursando psicologia, certo? E nesse meio tempo aí você iniciou como representante comercial, né? E aproveitando o gancho, então, sobre o representante multidimensional, quando que essa questão da multidimensionalidade você verificou mais presente na sua manifestação, nessa existência, certo? E só queria ampliar essa questão também, que você abordasse. Na tematologia, você optou por colocar como tema central neutro. Por que não optou por homeostático? Ok. Eu vejo essa condição da multidimensionalidade, ela ocorreu principalmente a partir do contato das ideias da Conscienciologia, né, em que eu fui buscando praticar mais essa condição do parapsiquismo, perceber isso de modo mais ostensivo. E o que eu vejo, Rui, é a condição da sala de aula. A sala de aula, ela te dá uma exposição que você está ali, né, numa condição de expositor das ideias, e ao mesmo tempo você está se expondo, quase o que a gente chama do striptease consciencial. Você está ali falando e você precisa ser coerente com aquilo. Então, isso ajuda a pessoa a ela recuperar cons mais rápido, ela priorizar mais as reciclagens. E ela começa a ter algumas experiências parapsíquicas que vão mostrando para ela todo esse aspecto multidimensional, a partir daí, que ela vai se posicionando como assistente, né, de modo mais ostensivo, profissional, tem uma regularidade da atuação dela.
Então eu vejo que isso foi realmente um divisor de águas. E com relação ao tema neutro, o que eu penso é que a pessoa ela pode estar a todo momento, né, atuando como esse representante multidimensional. Então há de se analisar a intencionalidade. Então, a todo momento nós estamos ali sendo ou porta-voz do amparo ou porta-voz de assediador. Então a pessoa ela pode ser um representante multidimensional também da equipe de assediadores. Então ela analisar, às vezes ela está lá dentro de uma condição, de uma reunião, dentro do voluntariado, ela pensa em algo que ela fala ali que pode estruturar tudo. Então ela não teve esse, vamos dizer assim, esse bom senso de analisar, peraí, será que isso aqui realmente é o mais pertinente? Ali ela pode ter sido um representante multidimensional da condição do assédio extrafísico mesmo. Então eu vejo que essa condição de ser um tema neutro é da gente refletir sobre qual a intencionalidade, né? Se esse comportamento está embasado na cosmoética, que por mais que a pessoa está embasada na Conscienciologia, buscando falar verpons, ela ainda está em processo de reciclagem. Então ela ficar bem atenta até que ponto ela também não quer, por exemplo, empurrar a Conscienciologia no modo dogmático, aí ela está sendo, no caso, né, algo que não é positivo. Então, ela usar mais o princípio da descrença, da manifestação pessoal, tudo isso eu vejo que tem um motivo de ser esse tema central neutro. Quais são suas ações quando você está em casa sozinho? Como você mantém a representatividade multidimensional? Essa condição em casa é a pessoa manter a coerência, né? Até coloquei aqui na legisologia que é a pessoa buscar a lei do maior esforço evolutivo na manutenção da autocoerência. Então essa representatividade ela tem que vir do loco interno, ou seja, de dentro da consciência para fora. Se a pessoa está buscando ser um representante só por causa do exterior, em termos de ter um status, né, olha, a pessoa que conseguiu fazer isso e tudo, ela ainda está muito movida pelas condições mais egóicas, pela condição de se afirmar perante o grupo. Então, se a pessoa está bem resolvida, aquela reciclagem foi feita, ela dentro de casa ela vai ser coerente com a forma como ela é com outras pessoas no cotidiano, no dia a dia. Mas falando um pouco de mim, o meu temperamento dentro de casa é mais introspectivo do que extrovertido. Então é um temperamento mais de focar em estudar, em ler, em buscar, né, resolver as tarefas do dia a dia de modo mais organizado possível. Então, fora de casa já é um ambiente que a extroversão ela tem que ser mais presente, que você está tendo contato com várias pessoas ali. Pedro, na primeira linha da fatologia, na página 25, você falou da assunção dos próprios talentos pela consciência intermissivista. O que você acha que podem ser fatores facilitadores e dificultadores para a pessoa assumir os talentos que ela possui, para se tornar uma representante multidimensional? Eu acho que essa condição, cada pessoa vai analisar quais são os travões que ela tem, né? Quais, vamos dizer assim, são as condições que impedem ela, que dificultam, e outras condições que ela tem mais otimizada. Eu vejo que isso tem muita relação com a própria paragenética, que é a condição já do ciclo multiexistencial. Ela já desenvolveu alguns trafores e isso fica mais fácil dela recuperar. E também com a influência mesológica, ela está atenta quais são as condições que são influências do meio, né? E quais são as condições que eu posso superar já, indo além desse meio. Então, basicamente, o que eu vejo é essa condição da mesologia. A pessoa ela pode se perder dentro dessa condição intrafísica devido à falta de parapsiquismo. Então, ela não reconhece as condições da responsabilidade intermissiva que ela tem. Então fica mais difícil para ela assumir esses trafores. E ela acaba usando os trafores dela para, às vezes, intencionalidade que ela não vai ser tão pró-evolutiva, entende? Então no meu caso, por exemplo, eu tinha muita disciplina, eu tinha um foco na música, que é a minha formação, até o Rui comentou. Então, quando eu percebi, dentro da música, eu tenho vários trafores que eu desenvolvi aqui, e que eu também, alguns eu já tinha antes, né? Mas que eu conseguia exercitar aqui. Mas eu percebi que não era a condição mais ideal, a partir do conhecimento que eu estava tendo dessa realidade multidimensional, das próprias vivências parapsíquicas. Aí eu
optei por fazer essa reciclagem, de abrir mão. Então, muitas vezes a pessoa, ela sente dificuldade de abrir mão do que ela já conquistou, em prol de algo que ela vai ter um ganho evolutivo maior. Então, é realmente ela refletir, né, usar o discernimento. Esses são meus trafores, faz aquela listagem, trafores, trafares. Vou usar, qual está sendo o percentual de utilização desses trafores, né, em função de que estou utilizando esses trafores. Então, ela vai fazer essa autoconscienciometria. Então, tem um curso que ajuda muito nisso, que é o curso SCP-1, que a pessoa ela fica o final de semana em imersão. E também os próprios laboratórios de autopesquisa. Eles ajudam muito a pessoa, ela, naquele ponto específico, ela refletir, né, até que ponto ela está utilizando, até que ponto ela pode dar mais de si. E a partir daí que ela tomou uma decisão, ela botar em prática imediatamente. Não ficar postergando aquilo. Outra condição que eu vejo muito, que ajuda muito essa assunção dos trafores, é o posicionamento da pessoa perante as técnicas ou da INVEX ou da RESEX. Então, se a pessoa é jovem, está acessando a Conscienciologia, ela buscar entender realmente o que a INVEX é, o que vai trazer de ganho para ela, e ela se posicionar como aplicante da INVEX. Ou, se a pessoa já está numa outra condição, com alguns comprometimentos, em que ela não dá para abrir mão no momento, já está em uma idade não tão jovem, vamos colocar assim, ela optar pela RESEX e realmente botar aquela técnica em prática, entender como ela funciona e botar isso assim, chancelar para ela mesma. Eu estou atuando nesse posicionamento dessa técnica evolutiva. A gente vê que a pessoa, depois que ela se posiciona, e ela consegue, né, fazer realmente uma mudança geral nas próprias contingências que ela vive. Pedro, seguindo a linha, só para não sair aqui do raciocínio da pergunta da Cíntia, aqui em cima, do lado dela, eu queria que você trouxesse um pouco o teu exemplo. Vou explicar por quê. Eu vejo que uma das grandes vantagens aqui da tertúlia é a gente aprender com o exemplo do verbetógrafo. Então, você trouxe um tema que é o mais importante, que é justamente o parapsiquismo, a multidimensionalidade. Então, como você trilhou a percepção da multidimensionalidade e o teu contato com o parapsiquismo? Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. Para mim, Fafá, foi a condição de você se planejar. Então, fazendo essa autoanálise dos trafores, eu vi, por exemplo, que o parapsiquismo não era o trafor que, vamos dizer, exacerbava, estava mais na condição de trafal. Então, a partir daí, eu me planejei de fazer uma série de cursos que iriam possibilitar maior nível de percepção parapsíquica. Então, fazer, por exemplo, acoplamentário, cursos de campo, curso tipo PDP, que são cursos que você vai estar ali expondo o teu parapsiquismo o tempo todo, analisando como é que é a tua manifestação. Outro ponto você está em sala de aula, está lá dando aula e falando o tempo todo de parapsiquismo. Então começa já a bater, peraí, será que eu estou sendo parapsíquico no meu dia a dia? Daí a pessoa começa a trazer para o dia a dia. E ela começa a ver, por exemplo, fala em assimilação simpática e escagem. Será que isso é só teoria ou não, né? Então começa a exercitar no dia a dia, está conversando com alguém, exterioriza energia para ela, e daí percebe o que vai acontecer, percebe como você vai sair depois disso. Com o passar do tempo, a pessoa ela vai tendo maior nível de percepção, já meio que automático, que antes ela ficava o dia inteiro sem perceber as interações energéticas. Ela chegava só no final do dia e via que ela estava ali toda, vamos dizer assim, defasada. Ela começa a perceber no momento da interação. Olha só, comentei isso com a pessoa, deu essa repercussão, saí sentindo tais efeitos no meu energossoma. Então isso é a própria vivência. Outra condição que ajuda é a pessoa se programar para exercitar os 20 EVs. Então ela faz a planilha, vai acompanhando. Eu fiz por um certo tempo essa condição dos EVs, aí hoje eu até parei de registrá-los, né? Eu ainda vejo que preciso trabalhar mais em cima disso, para conseguir dominar o estado vibracional de modo mais para situações diversas, para situações mais enfáticas, vamos dizer assim. Mas a pessoa está buscando se monitorar dentro disso. Então, se eu tenho o objetivo de desenvolver o parapsiquismo, vou criar indicadores que me orientem para ver se realmente eu estou sendo mais parapsíquica. Ok. Pedro,
Aqui na página 28, na argumentologia, você coloca aquelas 25 questões. Eu queria perguntar sobre a terceira. Você coloca assim: já mantenho a conexão paraprocedencial por meio de visitas ou moradias em alguma cognópolis? Queria saber, assim, você acha que a pessoa ela precisa estar visitando ou morando em alguma cognópolis para ela ser um representante multidimensional? Bem, o que eu percebo, Yasmin, é a condição de que a própria forma como é organizada a cognópolis, ela tem em mente as condições das comunex evoluídas. Então, toda a forma de, vamos dizer assim, os laboratórios, a forma como eles são expostos, a própria organização aqui do tertuliário, ou outros ambientes que tem dentro da cognópolis. A gente está pegando aqui em Foz, né, mas tem outras cognópolis também, Espírito Santo, tem em Portugal, tem em outros lugares, né? É importante a pessoa que, no caso, está buscando ampliar a representatividade dela, ela ter uma conexão com esses ambientes, que são ambientes hoje que, se a gente pega em termos geopolíticos, né, realmente uma microminoria, né, que são pouquíssimos ambientes com esse tipo de organização, com essa proposta, né, evolutiva, que são as cognópolis, e que elas representam, em termos geopolíticos, uma nova forma de organização intrafísica também. Então, a pessoa que ela mantém essa conexão, ela está, ao mesmo tempo, reforçando a conexão com a paraprocedência. Por uma questão lógica, se a condição da paraprocedência é de comunex mais evoluídas, ela vai sentir mais afinidade com ambientes tipo cognópolis. Então, se ela trabalhou em cursos intermissivos que tinha essa forma de organização, ela vai sentir uma certa necessidade, certa demanda de procurar essas cognópolis. O próprio instituto, né, o IIPC, ele busca também se organizar dessa forma, né? Agora, que a gente vê que na cognópolis já é um holopensene muito mais aberto, né, devido ao número de pessoas que estão residindo, a questão o próprio holopensene sendo reforçado a todo momento pela troca de ideias, debates sobre isso. Então, traz realmente um nível maior de aprofundamento nessa paraprocedência. Vamos lá, então. A gente tem aqui algumas perguntas de teletertulianos. Daqui a pouco a turma aqui começa. Mas, enfim, ao verbetógrafo, professor Pedro, na estrangeirismologia, página 25. Poderia nos falar mais sobre o look básico potencializador da força presencial? Então, essa condição do look básico seria a pessoa ela reparar na modo como ela se veste, no modo como ela se expõe, vamos dizer assim, mais somaticamente, né? A aparência pessoal, os detalhes, ela buscar não ser muito extravagante nessa forma de vestir, mas também não ser muito tímida. Ela buscar compor bem esse look. Então, cores que combinam, o próprio corte de cabelo, penteado. Então, ela passar essa representatividade, a gente está comentando aqui, né? Já iniciamos comentando, mas também inicialmente pela presença física, que também vai vir em volta com as energias, né? A pessoa vai estar ali trabalhando. Então, essa primeira impressão, que vem às vezes somática, a pessoa está bem atenta. Então, no caso, por exemplo, uma pessoa que vai na mídia expor conteúdo de conscienciologia, ela precisa estar com uma calça social, uma camisa social, ela está apresentando ali, no caso, os temas, né? Mas ela também está representando a instituição. Então é importante ela ver, estou bem adequado aqui à minha vestimenta para o conteúdo que eu estou expondo. Então essa foi a ideia desse estrangeirismo aí do look básico. Pedro, aqui no ar. Na página 25, estrangeirismologia, você pode falar um pouco mais sobre o look básico potencializador da força presencial? Sim, já foi comentado anteriormente, mas vale a pena reforçar, né, comentar de novo, que esse look básico a pessoa ela está atenta, né, numa situação em que ela vai estar se expondo, né, principalmente que ela vai estar representando todo um grupo ou um corpus de ideias, ou que ela está, né, numa condição mais ampla, assim, de exposição, é ela pensar qual o look que eu estou escolhendo para, né, essa condição. Então, a gente vê, por exemplo, em cursos de campo, a pessoa que ela vai de branco, isso dá um efeito maior, ela chama mais atenção, no sentido até assistencial.
Então é um look que ela escolheu para aquela ocasião. A pessoa que ela vai na mídia fazer uma exposição, ela está ali, ela está representando ela, as necessidades dela, mas também toda a instituição. Então é importante ela ir com uma roupa social, uma roupa bem apresentável. Dentro do contexto ali, ela vai ter que analisar qual que é o tipo de traje, né, que vai mais potencializar a força presencial dela. Agora, na fatologia, na página 25, segunda e terceira linhas. Como funciona esse sinergismo mega perfil funcional aliado ao jeitão pessoal? Essa condição é que, dentro da conscienciologia, nós buscamos desenvolver vários atributos. Então, tem até uma listagem de 20 mega atributos que são propulsores da evolução. Então, a pessoa que está buscando fazer as reciclagens, ela vai buscar desenvolver, né, várias características. A gente fala bastante em 3 módulos de inteligência, na tridotação consciencial, que é intelectualidade, parapsiquismo e comunicabilidade, que são 3 módulos básicos e que vão dar uma maior alavancagem na programação existencial daquela consciência. Então, esse mega perfil, ele envolve, além dessa tridotação, uma série de habilidades. Então, por exemplo, dentro do voluntariado da Conscienciologia, temos uma série de funções administrativas. Assim que a pessoa ela assume ali o epicentrismo numa dessas funções, ela vai estar desenvolvendo certas habilidades relativas àquela área. Então, a pessoa que vai fazer a gestão, por exemplo, da parte de vendas, então ela tem que desenvolver aspectos relativos a essa função. A pessoa que vai fazer a parte de conscienciocentrologia, que vai gerir ali as pessoas, os colaboradores, ela precisa também aprender habilidades específicas dessa função. A própria condição dos EPICONs hoje, né? Os EPICONs buscam trabalhar uma série de pré-requisitos para poder dar curso de campo para psíquico mais avançado. Então, muita gente pergunta, mas será que não vai ficar todo mundo igualzinho, rotular, né, tendo que desenvolver essas mesmas características? Eu penso que não. Por quê? Porque você vai desenvolvê-las e ao mesmo tempo vai manter o teu jeitão pessoal, que é aquela raiz do temperamento, né, que a pessoa tem e que é o jeitão dela, que todo mundo reconhece como dela. Então a pessoa pode ser um docente de conscienciologia, né, e manter, né, o jeito que ela gosta de expor, o jeito mais pessoal dela, mais autêntico dela agir, que faz parte da raiz do temperamento dela. É interessante essa coisa do jeitão, né? Na própria verbetografia, na própria escrita dos verbetes, a gente pode observar, embora tenha todo um confort bem preciso, todo um detalhismo muito específico da enciclopédia, a chapa verbetográfica, enfim, tem um confort aqui relativamente assim rígido, né? Mas de todo modo o jeitão consciencial transparece em cada verbete, né? O estilo pessoal de cada um. E eu acho que, eu penso que essa questão da TARES, ela é bem assim, né? Tem a questão da conscienciologia como um todo, das verpões, das teorias, enfim. Aí entra a vivência pessoal de cada um e o jeitão, como você colocou aqui, enriquecendo, né? Fazendo aquela TARES que só a própria pessoa poderia fazer, né? Para aquele foco ali. Esse jeitão serve como senha, né? Para as pessoas que vão ter afinidade com aquela forma de se expressar. E ao mesmo tempo eu percebo assim, algumas pessoas que possam sentir um pouco, como você falou, essa rigidez, esse engessamento, quando a gente torna certas funções institucionais. Agora, a institucionalização, ela permite o quê? Um certo crescimento devido a ter ali todo um caminho já traçado, práticas em comum, que facilita a convivência entre as pessoas e a concretização dos objetivos das instituições conscienciocêntricas. Então, às vezes acontece ali uma mini dissidência, alguém que sai com uma dor de cotovelo, por quê? Porque, não, eu quero manter o meu jeito de fazer, o meu jeitão aqui, eu quero fazer assim, não quero fazer conforme a instituição, né? Então, a pessoa entender, não, ela tem que, né, abrir mão por um lado, ver o que é melhor, entender por que a instituição trabalha dessa forma, mas ela pode também manter o jeito dela dentro dessas condições aí que a gente está comentando. O problema da carreira solo, né? Não é carreira solo, é um trabalho em grupo, né? Max Pro Ex grupal.